amar. E foi Ele quem venceu em teu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Ele decidiu me amar, e então eu posso me realizar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou. Ser impuro então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar.
teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu és. Pai querido, nós somos gratos a Ti porque por extrema bondade, o Senhor, antes mesmo de criar o mundo, antes mesmo de soprar um fôlego de vida nos nossos pulmões, o Senhor já criou, Senhor, esse plano da redenção. Porque antes mesmo de haver luz, o Senhor criou a cruz. A cruz que seria para nos perdoar e nos redimir de todo o pecado por meio do sangue de Cristo Jesus. E é por esse motivo, Senhor, reconhecendo do plano da redenção e reconhecendo, Senhor, da Tua santidade, que nós Te louvamos. Queremos agradecer o Teu nome, dizendo, Senhor, a honra e a glória estão diante de Ti, por poder, Senhor. E só Tu és o único merecedor, Senhor, de todo louvor. Por isso cantamos a Ti. A honra, a glória pertencem a Ti. O poder e o saber são Teus. A honra, a glória pertencem a Ti. O poder e o saber são Teus. Santo é o Teu nome em todo lugar. Reto é o Teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, Tu és. Santo é o Teu nome em todo lugar. Reto é o Teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, Tu és. Santo, Santo Deus, Tu és. Santo, Santo Deus, Tu és. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o Teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode
a nossa oração ela possa realmente ser verdadeira, por mais difícil que ela seja de ser feita. E uma forma de compartilhar isso é até mesmo o desafio de que a gente teve de falar sobre as nossas disciplinas espirituais, de como a gente tem levado isso. E eu particularmente compartilhei com a Gilson e falei assim, cara, eu acho que eu ainda preciso me converter, porque eu ainda não entendo toda essa amplitude de que é seguir Jesus, e toda essa importância de sempre estar conectado com Ele. Então, essa música é realmente um desafio. A gente fala que o Senhor é mais do que... a gente prefere o Senhor mais do que ouro, mais do que prata, mais do que até mesmo a gente. E quando a gente acaba escolhendo por não viver um relacionamento sincero com Ele diariamente, eu acho que a gente falha, por mais que talvez as nossas intenções na música elas estejam ali. Então que seja um desafio para a gente, hoje e sempre, a gente escolher ao Cristo e o Criador, que sabe nos conduzir pelos caminhos onde nós devemos andar e que nos capacita a representá-lo uns para os outros. Que essa seja a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Nós podemos sentar. Amém. Gente, o Berna pediu pra gente usar aqui o microfone por questões do áudio ali, né? Da câmera. Bom, a gente está numa série de teatros na igreja. Eu acho que quase todo mundo aqui está familiarizado com isso. Nós estamos estudando esse livro, separamos esse livro como um livro-texto aqui para meditação nos próximos meses. Como eu venho falando, né, a gente tem caminhado até um pouco mais devagar do que a gente pensava. No nosso projeto inicial a gente está um pouquinho mais para frente, mas estamos aqui exatamente onde estamos, porque aproveitamos do texto, aproveitamos bastante da leitura e temos desafiado todo mundo a participar dessa leitura, a fazer das suas devocionais em cima do livro de Tiago. Eu não sei como você tem reagido com a sua vida de oração, de devocional, mas é muito importante que você tenha esse momento, né? A gente vai falar um pouco sobre isso hoje, já falamos nas perguntas, e a gente quer incentivar que se você ainda não tem essa prática, que você faça a partir do texto de Tiago, né? Comece a partir desse texto, para acompanhar bem o que nós estamos conversando aqui. Bom, hoje já é a sexta vez que nós falamos do livro, já é o sexto encontro, né? Um mês e meio caminhando com esse livro. Nós ainda estamos no capítulo 1, mas alguns textos vão mais rápido, outros vão um pouco mais devagar, e é importante a gente só contextualizar um pouco do livro para aqueles que não viram as outras pregações, né, ficarem um pouco mais familiarizados. Bom, a carta de Tiago é um livro pequeno, ele tem apenas 5 capítulos, está lá no finalzinho da Bíblia. É um livro bastante prático, né? Ele é conhecido pela sua prática, pela sua sabedoria, pelas suas semelhanças com provérbios, pelas suas semelhanças com as palavras de Jesus, apesar de ter sido escrito primeiro do que os evangelhos. É por isso que ele não tem semelhanças assim literais, né? Ele tem semelhanças de ensino. Muitas coisas que Tiago fala, você vai ver na boca de Jesus, no Sermão do Monte, em outras ocasiões. Como o Tiago era o irmão de Jesus, um dos irmãos, né, pelo menos, ele caminhou muito perto de Jesus, ouviu muitas coisas que Jesus ensinou e escreveu essa carta para um povo assim, muito específico.
quando a gente fez o primeiro estudo dessa carta, a gente percebeu que Tiago escreveu esse texto para os seus irmãos que estavam possivelmente em Jerusalém e que após a morte de Estevão, lá no capítulo 7, capítulo 8 de Atos, foram dispersos pela terra. Por isso que na introdução do seu livro, ele fala, saúde os irmãos da dispersação. Então, da dispensação, os irmãos que foram espalhados pela terra. E se foram espalhados pela terra, logo são irmãos que tiveram que mudar repentinamente, do dia para a noite. Não deu tempo de fazer mala, não deu tempo de fazer planejamento, não deu tempo de fazer nada. Então eram irmãos que praticamente foram expulsos das suas cidades e agora estão espalhados pelos arredores de Jerusalém. Por causa disso, e também porque ficaram mais pobres, né? Mais dependentes, porque não tinham nada. E por causa disso também eram pessoas que estavam sofrendo muito. Então todo o sofrimento que essas pessoas sofriam e toda a pobreza que essas pessoas sofriam era literalmente por causa dos ricos da grande cidade, do império, dos perseguidores. E é por isso que a gente tem falado isso, né? Tiago, ele debate muito com os ricos, ele fala muito a respeito dos pobres, e é muito importante a gente entender que tipo de pobre, que tipo de rico que Tiago está falando, para a gente não cometer o risco de falar que é todo tipo de rico, que é todo tipo de pobre. Não, a gente falou sobre isso. Então, a primeira conversa que a gente teve aqui, a gente foi desafiado pelo texto a se alegrar no meio das provações. Ele falou, tende por motivo de grande alegria ao passardes por diversas provações. A gente falou que grande desafio é se alegrar nas provações, né? Ninguém fica feliz quando está sofrendo. É impossível, o cara que gosta de sofrer. Não é sobre isso que a gente estava falando. Era sobre essa alegria como uma certeza de presença de Deus, de presença de comunidade, uma alegria que é a partir do sofrimento, mesmo estando no momento de sofrimento, nós não estaremos sozinhos. Depois a gente falou sobre a sabedoria. Tiago fala, se algum irmão necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá deliberadamente. Então, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. A gente entendeu que só quem é sábio pede por sabedoria, porque quem não é sábio nunca reconheceria que não é sábio. Então, Tiago já estava excluindo os não sábios, né, os tolos, e fazendo uma conversa mais com os sábios. Depois a gente viu a inversão que Tiago faz junto com Jesus do seu reino, dizendo que no reino de Jesus as pessoas inferiores seriam colocadas na posição superior e as pessoas que se consideram de posição superior seriam colocadas nas posições inferiores. Tiago faz essa inversão junto com Jesus. Depois a gente conversou sobre a cobiça na semana passada, percebendo que a cobiça não está fora de nós, né? Nós não somos tentados quando vemos alguma coisa, nós somos tentados porque a cobiça está em nós e nós ligamos o que vemos ao nosso próprio desejo. Então o desejo do mal está em nós, a gente precisa controlar isso. E hoje eu quero ler com vocês o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 19 até o 27, né? 8 versículos. Né? Hoje eu escolhi a NVI. A gente aqui na igreja não segue uma versão só da Bíblia, porque a gente prefere, depende do texto. Cada tradução foi mais feliz num texto, e nesse caso aqui a gente gostou muito da tradução feita pelos irmãos que fizeram a NVI. Então o Tiago colocou ali, de uma forma visível hoje, né? Semana passada ficou meio pequenininho. O Tiago da mídia, né? O Tiago da mídia. Não foi o Tiago desse aqui, o da mídia, né? Bem lembrado, Bernardo. Se fosse esse Tiago aqui, não ficaria ninguém aqui dentro, né? Então tá bom, vamos ver então. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência.
Mas um homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não deixar corromper-se pelo mundo. Amém. Até aqui. Foi isso mesmo, né? Queria orar mais uma vez, pedir que você baixasse sua cabeça aí, pedir esse auxílio do Espírito, né? Pai, nós rogamos ao Senhor nesse momento, não como algo que nós temos que fazer, mas como algo que nós precisamos fazer. Nós precisamos mesmo clamar ao Senhor, pedindo a Tua intervenção. Humanamente, nós não temos condições de entender o texto do Senhor, mas nós pedimos ao Senhor que o Teu Espírito abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração, tratando exatamente o que nós precisamos ser tratados, todos nós, que o Teu Espírito venha sobre nós, nos dê essa graça de mais uma vez, a partir do texto bíblico, sermos desafiados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, o Thiago separou os textos ali de uma forma, a gente combinou, obviamente, né? De uma forma praticamente natural desse texto. Se você ler esse texto por algumas vezes, né, dessa forma repetida como nós estamos pretendendo que você faça, a gente entende que a repetição nos dá a chance de abrir portas, né? Você lê o texto uma vez, você percebe uma coisa. Você lê o texto 2 vezes, 3, 4, 5, 10, 20, 30, as portas começam a se abrir, né? E quando você lê esse texto algumas vezes, você vai perceber naturalmente que Tiago aqui, a gente poderia dividir esse texto em 7 partes, né? Em 7, às vezes um versículo, às vezes 2, e aí a gente quer trabalhar essas 7 partes com vocês, para entender um pouco melhor o que o Tiago está tentando escrever, o que ele escreveu, né, na verdade, o que a gente está tentando entender para caminhar bem nessa direção. Então, a primeira parte que o Tiago divide são os 2 primeiros versículos que nós lemos, né, o 19 e o 20. A gente vai ler de novo, e assim o texto todo. Diz assim: meus amados irmãos, tende isto em mente, então pense sobre isso. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, a primeira parte de Tiago aqui concerne na necessidade que nós temos de ouvir mais. A primeira coisa que Tiago fala é: meus irmãos, sejam todos prontos para ouvir. Ou seja, estejam todos preparados para ouvir. Estejam todos treinados para ouvir. E sejam tardios, ou seja, façam menos e façam depois de ouvir a fala e depois para se irar, porque ele fala que a ira do homem não produz a justiça de Deus. E é muito interessante que eu fiquei pensando nisso, e muitos cursos universitários, muitos que trabalham a questão da oratória, né, acrescentam na sua grade curricular o curso de oratória, o saber falar, mas eu nunca vi uma faculdade que faz um curso para aprender a ouvir. Eu me lembro do seminário que dos 4 anos que eu fiquei, 3 anos e meio, eu tive todos os semestres a matéria de homilética, que é a arte da pregação, que é para aprender a falar, para poder encaixar as frases, para poder ter uma ordem lógica nos raciocínios. Mas nos 4 anos que a gente ficou ali, nós não ouvimos nenhuma vez uma aula que nos ensina a ouvir. Porque aprender a ouvir é muito mais difícil do que aprender a falar. Aprender a falar, qualquer um aprende. Aprender a ouvir é um dom espetacular, porque ouvir não é escutar. Ouvir é estar sensível ao outro que está te falando. Ouvir é estar 100% presente na conversa. Quantas vezes a gente está conversando com alguém e a gente percebe nitidamente que a pessoa não está ali. Ela está ali assim, ela está escutando, mas não está ouvindo. Ouvir é ser empático. Como é gostoso conversar com alguém que está nos ouvindo. Aquilo traz uma empatia, nos liga a pessoa, liga os nossos corações. Mas por outro lado, como é ruim conversar com pessoas que apenas nos escutam,
que fica ali assim, ou que sempre está esperando a primeira pausa da nossa respiração para poder falar. Quem só escuta não ouve, escuta e fica pensando na resposta, não traduz o que está ouvindo, não dá tempo de ouvir. E o Tiago está dizendo assim, gente, ouvir requer também humildade. Porque quando você escuta alguém, quando você ouve alguém, você está se colocando na mesma posição que ela e ainda está dando a chance de aprender com ela. Quando você abre os seus ouvidos, você está intrinsecamente dizendo, eu estou aqui, um corpo, alma, estou aqui e eu quero aprender com você. Eu não sou melhor, eu não caminhei mais. Eu posso aprender com você, é interessante conversar com você, seja a pessoa que for. Mas a tentação que a gente sempre tem é de rapidamente falar alguma coisa, né? E isso para mim é bastante difícil, né? Porque a gente fica muito assim, acompanhando o movimento natural dos dias de hoje. Que as pessoas não falam assim, vocês têm que ser prontos para ouvir. O que a gente ouve é totalmente o contrário, vocês têm que estar prontos para falar. Cuidado, se for pego de surpresa, você tem que estar pronto para falar. Tem que estar pronto para dar uma mensagem, você tem que estar pronto para você, lá no seu trabalho, se acontecer alguma coisa, você tem que estar pronto para dirigir uma reunião, mas ninguém fala assim, você tem que estar pronto para ouvir. A gente tem que falar, né? E é interessante que Tiago, ele vai dizer que é totalmente ao contrário. Nós, em primeiro lugar, nós temos que estar pronto para ouvir. Por quê? Porque se nós não ouvirmos, nós não temos o tempo da reflexão necessária, e nós começamos a falar o que não precisa, e falando o que não precisa, nós corremos o risco de nos irar, e a ira, quando não é refletida, quando não é repensada, pode não produzir a justiça de Deus. Não é toda a ira que é negativa, a ira que é boa, tem ira que é boa, mas a maioria das iras, se não forem pensadas e refletidas no seu devido tempo, não produzem a justiça. Então, é uma caminhada. Se nós não escutamos, nós falamos o que não precisa, nós falamos do jeito que não precisa, e nós falamos coisas que não produzem justiça. Então, ouvir é um ponto assim, extremamente interessante que Tiago fala. Daqui umas semanas, a gente vai chegar no capítulo que Tiago fala sobre a língua. Então, a língua é fogo, aqueles negócios. É por isso que a gente não vai gastar esse tempo aqui falando sobre a fala. A gente quer destacar principalmente o que Tiago está trazendo sobre a necessidade que nós temos de ouvir. Por quê? Preste atenção. Porque talvez Tiago está dizendo isso para os irmãos. Talvez Tiago está dizendo assim, eu já falei tantas coisas para vocês e vocês não ouviram. Por isso vocês estão tomando atitudes precipitadas, e essas atitudes que vocês estão tomando estão levando vocês à ira, e a ira, do jeito que vocês estão, não estão produzindo justiça. Então comecem a ouvir o que eu vou dizer, pelo menos daqui para frente. Aí Tiago passa para o segundo movimento, que é quando ele vai dizer da reforma necessária do nosso caráter, o que nós temos que fazer. E ele diz assim no versículo 21, portanto, livre-se de toda impureza moral e de toda maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-la. Tiago está dizendo para salvá-los, perdão. Tiago está dizendo que um segundo movimento que nós temos que ter nesse texto é retirar de nós toda a impureza moral, todos os entulhos da maldade, tudo o que nós armazenamos com o tempo. Tiago está dizendo assim, retirem de vocês todo o mal, tudo que não é de Deus, vamos dizer assim, tudo que tem a ver com lixo, com imundícia, com entulho, e no lugar dessas coisas que vocês retiraram, coloque nos espaços vagos que vocês causaram por causa dessa reforma, apliquem em vocês a palavra que já foi implantada. Então é bem prático isso. Retirem a maldade e no lugar vácuo, coloquem a bondade. Apliquem a palavra. Tiago está dizendo assim, vocês devem participar de uma transformação que a palavra causa, que só a palavra transfere. E essa transformação não pode acontecer se a casa de vocês, vamos dizer assim nessa ilustração, se a casa de vocês estiver cheia de entulho.
Para fazer uma reforma, naturalmente, a gente precisa tirar as coisas velhas para colocar as coisas novas. Tiago não está dizendo assim, coloque as coisas misturadas. Tiago está dizendo assim, antes de buscar esse entendimento, retirem de vocês a maldade. E retirem como? Retirem de vocês de acordo com a palavra. Por isso que ali, o aceitem ali, a revista atualizada traduziu por acolham. Então o que ele está dizendo? Retirem a maldade e acolham a bondade. Acolham a humildade. Acolham com humildade tudo que a palavra pode colocar no coração de vocês. Mas como ali coloca assim, o qual é poderosa para salvá-lo, em outra tradução um pouco mais difícil ainda, muita gente fala assim, então aqui tem a ver com mérito. Se eu retirar a maldade e aceitar humildemente a palavra, eu sou salvo por mim mesmo. E Tiago está dizendo, não, tem nada a ver, porque ele não tem mérito, né? Porque Tiago está falando que nós só conseguimos tirar as coisas ruins e colocar as boas a partir da palavra que já foi implantada. Então o Espírito já implantou em nós a palavra, já colocou no nosso coração, e agora cabe a nós retirar as coisas que não condiz com essa palavra. Na teologia a gente chama esse processo de santificação. O trabalho da santificação é um trabalho conjunto, onde nós trabalhamos com o Espírito. Ele nos implantou a palavra e agora nós temos discernimento de em Deus retirarmos tudo o que não convém. E ninguém que tem o Espírito não sabe das coisas que não convém. Todo mundo sabe o que tem que ser retirado. Às vezes a gente não retira, mas nós sabemos. Então nesse processo da caminhada, Tiago está dizendo assim, não adianta vocês mudarem de endereço e levarem os mesmos móveis. Não adianta vocês mudarem de lugar. Vocês têm que mudar tudo que vocês têm por dentro. É o que Jesus fala. Não adianta você colocar um vinho novo num odres velho. Não comporta. Tiago está dizendo mais ou menos a mesma coisa. Esse movimento que vocês estão vivenciando, né, Tiago dizendo para aquela igreja, é um movimento intelectual. Começa no pensamento, mas é um movimento que na terceira parte desse texto, é um movimento que fala que nós devemos colocar tudo isso em prática. Aperta aí, Tiagão. Sejam, pois, é da outra versão, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Então, Tiago vai dizer que nós devemos colocar tudo em prática. Isso aqui é muito legal. Ele diz assim, sejam praticantes de tudo que a palavra diz, e não apenas ouvinte. Aí é legal, porque ele falou que a gente tem que ouvir, né? E agora ele está falando assim, não pode só ouvir, porque é um processo. Quem ouve com atenção, começa naturalmente a praticar. E ele está dizendo, quem não pratica a mensagem, não amadurece. Ele está dizendo assim, intrinsecamente, a palavra que vocês ouviram deve gerar movimentos. Não deve só ficar no campo dos pensamentos, da intelectualidade, você não fica lá só refletindo. Você recebeu a palavra e isso, após ser bem ouvida, após ser refletida, tem que gerar movimento. E aí Tiago vai fazer uma comparação muito engraçada, que é a quarta parte, né? Ele fala assim, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Esse texto aqui é muito difícil de se entender, né? Ele vai dizer assim, dar um exemplo, né? Tiago está dizendo, quem vive enganando a si mesmo são pessoas que só ouvem, mas não fazem o movimento, não colocam em prática a vida. E aí ele traz uma comparação. Não é a primeira comparação que o Tiago faz. É interessante a gente perceber isso. Antes, a gente já viu que o Tiago fala que o homem que pede alguma coisa para Deus não pode pedir como quem duvida. Porque quem duvida é semelhante à onda do mar, porque é levado pelos ventos. E aqui ele vai falar que aquele que não pratica é semelhante a um homem que se contempla no espelho. Então Tiago, de uma forma muito inteligente, ele vai falar coisas complexas, né, difíceis de se entender, mas vai nos dar exemplos muito simples, como por exemplo, todo mundo aqui deve ter se olhado no espelho, em algum momento da vida, né?
Pelo menos, né, Arthur? Tem gente que não parece que olhou, mas deve ter olhado. E foi muito engraçado, porque eu estava viajando, cheguei hoje, né? E aí eu estava num quarto, não tinha mesa para estudar, e eu peguei uma cadeira do refeitório, mas tinha uma bancadinha assim, deve ser para mulher com a maquiagem, tinha um espelho. Então eu fiz tudo isso aqui de frente para o espelho, tudo. Pensa assim, eu ficava olhando no espelho e eu falei, caramba, velho, tentando entender assim, mesmo um cara tonto, assim, olhando no espelho, eu falei, ei Deus, tá? Porque é exatamente isso que o Thiago está dizendo. Ele está dizendo o óbvio que a gente nunca para pensar. Quantas vezes a gente volta para o espelho depois de ter ficado tempo ali na frente dele? Você fica um tempo no espelho, a hora que você sai, você esqueceu de como era. Ou você quer ver se ainda está tudo no lugar que você deixou. Mas às vezes foi repentino. Tem gente que não aguenta o espelho. Tem gente que, nossa, não pode ver um reflexo assim que já não dá conta. É uma vitrine, uma poça. Ele para. E o que o Thiago está dizendo? Que o espelho, por melhor que seja, só trabalha as coisas aparentes. Quando você olha no espelho, você não vê quem você é. Você vê quem você gostaria de ser. Então você fica ali trabalhando para ser alguma coisa depois de toda a produção que vai ser realizada através do espelho. Quando você olha no espelho, você não pensa no seu caráter. Você não pensa nos seus pensamentos. Você não pensa na sua conduta. Você pensa justamente no que é aparente. Você fica olhando no espelho, ninguém olha para o espelho para ficar. Quando você vai refletir, você fecha os olhos, não olha para o espelho. E Tiago está falando, gente, é exatamente isso. O espelho faz parte da nossa vida e quem não pratica é semelhante a um homem que olha no espelho. Por quê? Em pouco tempo, apesar de ter ficado muito tempo na frente do espelho, ele se esquece de como ele era. O que o Tiago está dizendo? Há um esquecimento em quem não pratica. Olha que didática interessante de Tiago. Quem ouve e pratica, é o que ele vai dizer depois, não vive o esquecimento. Mas quem ouve e não pratica, se esquece em pouco tempo do que foi aprendido. Isso é óbvio, gente. É óbvio, né? Mas Tiago está dizendo assim, gente, o espelho é superficial. As pessoas que param de frente para o espelho, que não praticam a palavra, não conseguem sair da superficialidade. Tenta entender isso, é muito importante. Talvez a sua vida não está caminhando porque você não está saindo da superficialidade. Você não está dando passos que condizem com a palavra, você não está aplicando a palavra no seu coração, você não está traduzindo as coisas simples da vida conforme a palavra. Você tem sido um mero ouvinte. E aí Tiago está dizendo assim, não gente, o Evangelho não é uma peça de teatro, que você paga e assiste, acha bonito e vai embora sem que nada te impacte. É ao contrário, o Evangelho é a palavra que sendo ouvida gera transformação, gera prática. E quem não pratica se esquece do quê? Da palavra. Se esquece da palavra. E aí é o quinto movimento que o Tiago fala, que nós devemos ser praticantes mesmo nas tribulações, ou seja, perseverantes. Mas um homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e nela persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticante, será feliz naquilo que fizer. Aí Tiago então complementa, dizendo assim, gente, quem só trabalha a superficialidade é como um homem que se contempla no espelho, só vê o aparente. Mas quem ouve a palavra e coloca em prática, começa a viver um outro ambiente, que é o ambiente do não esquecimento, que não esquece e tem força para preservar a palavra nos momentos mais difíceis. Ele dá um presente para a gente. Ele diz assim, e ainda vai ser feliz em tudo que fizer. Aí é bom, gente. Aí você fala assim, agora eu queria sair da superficialidade, agora sim, agora eu queria me aprofundar mais. Por quê? Porque Tiago está dizendo que quando nós saímos da superfície, nós começamos a ter raízes mais profundas. E raízes mais profundas dão força ao tronco, que dão força aos galhos, que dão força às folhas, que geram frutos. Tiago está dizendo, quando vocês se aprofundam na palavra, colocando em prática, nem as dificuldades fazem com que vocês não sejam mais perseverantes. Porque quem é superficial, na primeira dificuldade,
já desiste. Quem é superficial está com a palavra assim na cabeça. Você vai no culto, o pastor falou um negócio para você, você achou bom. Chega na segunda, se você não é alguém que trabalha mais do que a superfície, você se esquece. Você não consegue praticar, porque é como que um exercício. Aí Tiago fala assim, gente, quem fizer isso vai ser feliz em tudo que fizer. E essa é a boa parte desse texto, porque tem gente que acha que se a gente ouvir a palavra, praticar a palavra, então a gente vai se dar bem em tudo. Não é isso que o Tiago está falando. Está falando que se a gente ouvir a palavra, praticar a palavra, a gente vai ser feliz em tudo. Mesmo quando não estiver bem, a gente tem condições de ser feliz. É isso que ele está dizendo. Mesmo quando as coisas não derem certo, nós não mudamos a nossa motivação. Nós continuamos felizes. Porque tudo que a gente faz, presta atenção, tudo o que a gente faz pelo propósito que ouvimos. Então nós ouvimos Deus, praticamos o que Deus falou para nós. E quando as coisas não saem do jeito que a gente esperava, nós não entristecemos, porque a gente tem certeza que só fez o que ouviu de Deus. E isso traz felicidade, mesmo não sendo o que a gente queria. Então o Tiago está dizendo assim, por outro lado, intrinsecamente, aquele que ouve e não pratica, é sempre triste em tudo que faz. Tudo que faz é murmuração. Tudo que faz poderia ser melhor. É aquela pessoa que sempre está assim, sabe? E aí, como é que foi? Foi bom. Mas poderia ser melhor. Foi legal, mas nunca está assim, saciado. Sempre conversa como que está faltando alguma coisa. É aquele cara que vai num restaurante caro que ele nunca foi e sai reclamando. É legal, mas assim, faltou sal, faltou... O cara nem sabe o nome das comidas que vem. Espera chegar, fica sem graça. Aquele negócio vai em jantar de rico, assim, tem uns 3 colheres, 4 garfos. Fica assim, gente, como é que usa tudo isso aqui de garfo? Você fica esperando o povo ali. Fica esperando o povo comer, porque o garfo pequeno, você vê lá, vai querer dar salada, tem um prato em cima do outro prato, você fala assim, para ter 2 pratos, você fica ou não fica meio assim. E aí, o que acontece? Você comeu ali, um negócio que você nunca viu na vida, um negócio gostoso, você sabe assim, faltou alguma coisa. Gente, na verdade, a gente faz isso na vida. Quem não pratica a palavra, está sempre achando que faltou alguma coisa. E mesmo quando alcança o que mais esperava, ainda consegue perceber que não era aquilo. Já parte para a próxima, não dá tempo de frutificar. E aí Tiago fala que isso gera um auto-engano. Ok, Tiago, por favor. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a língua, engana-se a si mesmo e sua religião não tem valor nenhum. Tiago vai dizer que quem não tem condições de nem praticar o que ouviu, está se enganando. Então presta atenção, todas as vezes que nós não praticamos o que nós ouvimos, isso gera em nós um auto-engano. E aí que traz a confusão. Porque nós achamos que estamos prontos para aquilo, mas não estamos. E quando a coisa acontece, nós ficamos frustrados e ficamos enganados. Fica uma confusão na nossa cabeça. E Tiago está falando assim, não, se for para ser religioso desse jeito, essa religião não serve para nada. Porque se a religião não faz de mim nem reflexivo a respeito das coisas que eu falo, ou seja, do jeito que eu respondo, na velocidade que eu respondo, no tom de voz que eu uso quando eu respondo, nas palavras que eu escolho quando eu respondo, não tem sentido. E aí esse Tiago já passa uma peneira assim, para ver que religião tem sentido. Ou que coisa que tem sentido. Porque se tem uma coisa difícil de fazer, é sempre responder bem. Calmo, tranquilo, com a palavra certa, o tom certo. Quando as coisas acontecem de repente, suas necessidades, e não se deixar corromper pelo mundo. Então presta atenção, o Tiago está dizendo que é uma religião que não serve para nada. Qual? Aquela que a gente ouve e não é transformada. Aquela que não faz a gente dominar a nossa língua, aquela que não faz a gente dominar nossos pensamentos. Mas Tiago vai dizer que há uma religião que serve para muita coisa, que é o cuidado dos órfãos e das viúvas e também se manter livre da corrupção do mundo. E é interessante, só aqui, Tiago vai chamar Deus de Pai. Tiago vai falar assim, a religião que Deus, nosso Pai, aceita é essa. Qual?
E aí, Tiago vai introduzir diante de Deus um comportamento, um conselho de família. Por isso que Tiago, quando chama Deus de Pai, depois vai falar de família. Né? Se Deus é o Pai, ele acha que uma boa religião é a religião daqueles que ficaram sem pais, daqueles que ficaram sem maridos, daqueles que ficaram sem a referência masculina do lar. Ele vai dizer assim: a religião do nosso Pai é essa, cuidar daqueles que ficaram sem características de família em casa, cuidar dos órfãos e das viúvas. Por quê? Porque a gente sabe, os órfãos e as viúvas eram uma das classes mais rejeitadas na época de Jesus e na época de Tiago, obviamente. Então, quando a gente olha para o nosso Deus Pai, a gente vai perceber que não foi Tiago que começou a falar de órfão e de viúva, que não foi nem Jesus que começou a falar de órfão e de viúva, que a primeira pessoa que falou sobre o cuidado de órfão e de viúva foi Deus Pai. E que durante toda a história, Deus relembrou o seu povo do cuidado específico que nós deveríamos ter com essas pessoas sem pai, com essas mulheres sem marido. Por exemplo, em Deuteronômio capítulo 14, logo depois da lei, né, que Deus tira o povo do Egito, Deus fala assim: ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do 3º ano, armazenando em sua própria cidade, para que os levitas, que não possuem propriedade nem herança, e os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na cidade, venham a comer e a saciar. Então, o Deus está dizendo para o povo que no final de cada 3 anos, eles deveriam dar uma oferta específica para que os estrangeiros, os levitas, os órfãos e as viúvas tivessem alimento. Então é uma coisa que Deus falou há muito tempo e que o salmista refletiu e também falou. Salmo capítulo 68, versículo 5. Pai para os órfãos e defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Então ele diz assim: Deus é o Pai dos órfãos e também defensor das viúvas. Depois, quando a gente passa um tempo, um período assim distante do Deuteronômio, quando Isaías começa a falar, logo no capítulo 1 de Isaías, quando ele fala assim: os seus pecados estão vermelhos como escarlate, vocês se distanciaram, vocês são idólatras, ele vai dizer assim: lavem-se e limpem-se, renovem as suas más obras para longe, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal e aprendam a fazer o bem. Agora presta atenção: busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão e defendam a causa das viúvas. Então, quando Isaías está profetizando, já é um tempo posterior do Deuteronômio, obviamente, e ele começa a relembrar essa vontade de Deus. E quando Jesus assume o seu ministério, um dos seus milagres mais impactantes foi ele ressuscitar o filho de uma viúva, que está no capítulo 7 de Lucas. O texto diz que o pessoal estava vindo do velório, o caixão lá, levando o caixão, Jesus está vindo com uma multidão. Quando Jesus para de frente com aquela viúva, Jesus se compadece e Jesus cura o menino, Jesus ressuscita o menino. A gente nunca entende esse texto, porque Jesus não ressuscitou tanta gente e ressuscitou esse menino. E aqui tem uma pegada muito cultural, que quando Jesus ressuscita o menino, na verdade ele está trazendo de volta a vida, é da mãe. É da mãe. Ele não está ressuscitando o menino, ele está trazendo uma nova possibilidade da mãe viver. Por quê? Como ela já era viúva e não tinha sua representação masculina naquele momento, ela tinha esperança de que quando seu filho crescesse, ele a representasse como mulher naquela tradição. Agora ela perdeu o marido e o filho, então ela não tem mais representação. Por isso que Jesus vai lá e faz o menino ressurgir. Por quê? Para que a mulher tivesse uma certa justiça, para que a mulher pudesse reviver na sociedade. Então, quando a gente pensa nesse texto, fazendo aqui 2 breves aplicações, porque não adianta também a gente ficar falando essas coisas, a gente pode pensar pelo menos 2 coisas que podem tocar o nosso coração aqui.
A primeira delas que a gente tem que aplicar é que Tiago vai dizer que a boa religião precisa nos transformar. E isso é muito importante. Nos transformar por dentro, nos transformar por fora. Alguma coisa que começa no invisível, mas em pouco tempo termina no que é visível. Tiago está dizendo assim: transformem-se nos mínimos detalhes. E é tão mínimo que a gente nem percebe, mas só nesse texto Tiago vai dizer assim: transformem o seu ouvido. Ou seja, comecem a ouvir mais. Então, Tiago trabalha em vários aspectos. Transforme o seu ouvido. Depois ele diz assim: transforme a sua boca. Transforme a forma como você fala. Transforme as palavras que você usa. Transforme as colocações que você faz. E aí ele vai dizer assim: transforme o seu temperamento. Transforme o seu temperamento. Porque a ira desse jeito não produz a justiça. Então, quando você fala, você na maioria vezes fica irado. O Tiago está falando assim: não. Quem recebeu a palavra precisa exercitar uma transformação. Que começa no ouvir, passa pela boca e não nos leva à ira. Faz a gente pessoa mais tranquila. E que se você não coloque isso assim. É meu jeito. Porque tem gente que fala isso, né? Não, eu sou assim, eu sou meio estourado. Assim, beleza. O que isso tem a ver com o Evangelho? Você é meio estourado e até aí, beleza, muitas outras pessoas são. Mas aqui a gente não pode entender isso, porque o Tiago está dizendo: não, tem mais coisas que vocês têm que transformar. O quê? O caráter de vocês. Vocês devem tirar toda a sujeira do coração e colocar tudo que procede de Deus. Então, toda a forma que vocês pensam, tudo que está dentro de vocês, tirem. E Tiago fala assim: e façam isso transformando o jeito que vocês lidam com a palavra. E aí foi a pergunta que o Rafa fez aqui para a gente: por que nós não estamos sendo transformados? Fala a verdade. Na maioria das vezes é porque a gente não busca em Deus essa transformação de acordo com a palavra, com a oração, com a comunhão. Nós ficamos num movimento mais como ouvintes. Ouvimos hoje. Ouvimos domingo passado, ouviremos domingo que vem, mas não seremos transformados. Por quê? Porque quando você chega aqui domingo que vem, você já esqueceu do domingo passado. Fala a verdade, o que a gente falou aqui domingo passado? Entendeu? A gente esqueceu. Por que a gente esqueceu? Porque a gente não colocou em prática. Se você tivesse colocado em prática um pouco da sua cobiça essa semana, você teria lutado com ela todo dia e você não teria dúvida do que a gente falou semana passada. Então, se a gente não pratica, o Tiago está falando assim: as coisas se vão. E aí ele fala assim: transformem os seus valores, a forma como vocês veem o mundo, a forma como vocês veem as pessoas. Ele vai dizer assim: transformem a administração do tempo de vocês. Como isso está difícil hoje, né? Todo mundo que a gente conversa, assim, o dia podia ter 30 horas, o dia podia ter 34 horas. Não podia, o dia podia ter o que ele tem. A gente que tem que se administrar no tempo que a gente tem. Vai falar: cara, administrem bem o dinheiro de vocês. Se ele está falando de recursos para órfãos de viúva, ele está dizendo que a gente também não administra bem os nossos recursos. Porque quando a gente começa a gastar tudo que a gente tem só com a gente não entendeu a palavra. Porque a palavra está dizendo que nós somos aqueles que, tendo recebido, administram bem os seus recursos ao ponto deles chegar nas pessoas que estão precisando, que não são apenas a gente. Aí você pensa: quanto tempo quanto do seu recurso está destinado às coisas às coisas da comunidade, à ajuda de pessoas, ajuda de instituições. Você vai perceber que assim, é o mínimo do mínimo. Porque a sensação que a gente tem é que tudo que a gente está recebendo não dá nem para a gente. Já está falando: não, se vocês ouvissem a palavra, vocês teriam condições de refletir sobre o que vocês de fato precisam e não gastariam com o que não precisam, e assim o recurso daria para mais gente. Então, o Tiago está dizendo, em primeiro lugar, que nós precisamos ser transformados. E isso tem muito a ver com todos nós. Todos nós. Não há ninguém aqui que não precisa ser transformado. Não há ninguém aqui que tenha chegado no lugar ideal. Mas há todos nós que podemos chegar. Como? Se todos os dias a gente trabalhar essa condição. E Tiago diz também que a verdadeira religião nos leva aos mais oprimidos, né? Que no caso aqui são as viúvas e os órfãos, né?
E é muito interessante, estou acabando aqui, mas é muito interessante as duas ligações que o Tiago faz, que talvez a gente não percebeu. Nós estamos vivendo um momento como juventude, lá no acampamento a gente está falando sobre isso, que nós estamos gerando uma juventude muito ativista. Está no nosso DNA, assim. Nossa juventude é ativista, a gente quer ir para a rua, a gente quer fazer as coisas, a gente quer deixar as avenidas, parece que é um movimento ativista da juventude. E isso invadiu as igrejas. Invadiu as igrejas de uma forma assim como talvez nunca em outro momento na história invadiu tantas igrejas. E hoje, quase ninguém sabe quando se a pessoa vai para a rua, se ela está indo em nome do partido dela ou em nome de Jesus. Se aquilo tem a ver com a política ou com a justiça de Deus. E Tiago está dizendo assim, não, essas coisas são separadas. Por quê? Porque a maioria das pessoas, pelo menos no meu caso, que viraram ativistas, perderam a postura, perderam o caráter. É o cara que vai lá em nome de Jesus, vamos dar um exemplo mais vivo, da Avenida Paulista, vai arrebentar, é nós, Jesus, mas no dia passado bebeu, foi na putaria, e vai lá em nome de Jesus. O que é isso? O Tiago está falando, não tem sentido. Porque antes de falar do órfão e da viúva, o Tiago está dizendo que nós temos que ter caráter. E que se a gente não tem caráter, nós não temos postura profética, como as pessoas estão falando hoje. E que se nós não tivermos caráter, o nosso ativismo vai cair no ativismo sem fim, sem começo, sem sentido. E Tiago está falando, vocês precisam ser ativistas, mas com caráter, sendo transformados pela palavra. Então, são as duas coisas. Nós não podemos só sermos pessoas da meditação da palavra e da oração, nos desviando das questões sociais, mas nós não podemos ser só das questões sociais, nos esquecendo do caráter. É uma linha conjunta. E Tiago vai dizer isso de uma forma muito brilhante e sutil. Nem parece que ele falou isso, mas ele falou. Então, eu gostaria aqui de orar para ver assim, se a gente não está meio desequilibrado, entendeu? Se a nossa vida não está pendendo muito para um lado, se não está pendendo muito para o outro, ou se não está nada. Porque você pode estar pendendo muito para um lado, você pode estar pendendo muito para o outro, e você pode estar pior do que isso. Falando assim, vai, não estou nem para um lado e nem para o outro. Eu estou assim, como quem olha no espelho só. E a gente queria fazer esse desafio, assim, de que nessa semana você tivesse um compromisso. Da mesma forma que você olha no espelho todo dia, que todas as vezes que você olhar no espelho, você se lembra, se eu só olhar no espelho e não praticar o que eu estou ouvindo, eu vou ter que voltar aqui toda hora. Então, que todas as vezes que você olhar no espelho, você lembre da importância de você ter uma prática devocional, que fale da palavra, que fale da oração, que guie o seu dia, que te coloque situações durante o dia que você vai responder conforme a palavra, que guie os seus ouvidos, que guie a sua boca. Isso é prática. Mas quando a gente não faz isso, a gente vai se desviando e vai se tornando pessoas que auto se enganam. Então eu queria orar aqui por esse desafio de Tiago, para a gente não ficarmos perdidos. Ficarmos perdidos. E não ficar assim se enganando para sempre. A gente precisa se achar. A gente precisa crescer. A gente precisa amadurecer. E Tiago está dizendo assim, transformem o seu caráter, transformem o seu ouvido, o seu olho, a sua boca, a forma como vocês lidam na sociedade. Transformem. E como que acontece isso? Através da palavra que já foi implantada. Então a palavra está em nós. Já foi implantada. Só que a gente agora precisa exercitar isso todos os dias, no movimento de autoexame e de prática. Então vamos orar. Baixe sua cabeça aí. Vamos orar por isso. E aí você pensa como que isso tem impactado ou não a sua vida. Você pode fazer um compromisso aí, de falar, não, essa semana vou levar mais a sério, eu quero mesmo, eu quero ter essas práticas, eu quero entender melhor, eu quero ser transformado. Talvez você não esteja bem com alguma pessoa pelo jeito que você falou com ela, pelo jeito que você ouviu errado. Talvez você não esteja bem porque você não tem conseguido tirar as coisas ruins do seu coração.
você fica se enganando, jogando a desculpa em outras pessoas, mas isso é culpa nossa. Nós não estamos tirando esses entulhos e preenchendo os espaços do nosso coração com a palavra. Então, que isso possa penetrar os nossos corações aqui. Pai, nessa noite, nós clamamos ao Senhor para que a Tua palavra tenha sentido. Nós não queremos ser como aqueles que todo domingo, todo dia, ficam ouvindo e não colocam em prática. A Tua palavra está dizendo que quando nós ouvimos de verdade, o que nós ouvimos do Senhor gera em nós movimento, gera em nós pessoas mais bem resolvidas, gera em nós pessoas que gostam de ouvir, pessoas que falam adequadamente, pessoas que não se iram, pessoas moderadas, pessoas que administram bem o seu tempo, os seus recursos. E nós assim confessamos que nós estamos longe de ser essas pessoas adequadas, conforme a Tua palavra diz. Por isso, nessa semana, a partir de hoje, nos dê esse privilégio de vivermos mais constantemente preenchendo esses espaços com a Tua palavra. Não deixe a gente ficar à toa, não deixe a gente gastar tempo à toa, não deixe a gente perder tempo com conversas à toa, mas que nessa semana, na verdade, que na nossa vida, a partir de hoje, a gente possa gerar um compromisso mais real, de empenho mesmo, de ser transformados, que a gente não se aceite uma condução assim, meramente como ouvintes, que a gente queira mais, que a gente queira ser transformados mesmo, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Só alguns avisos aqui antes da gente terminar mesmo. Primeiro aqui, quinta, então a gente tem normal o curso, né, dos homens e das mulheres, que você está fazendo. É o Rafa está fazendo, né? O Rafa está fazendo porque a namorada dele obrigou. A noiva. A noiva, velho. Aí o Rafa foi velho. Ela falou assim, já que você me pediu em casamento, vira homem. Aí ela veio na hora, ela que fez a inscrição para ele. E tá aí, graças a Deus. Então, quinta a gente tem esse curso, né? A Fábio está torcendo pro Rafa na próxima turma. Então, assim, e vai ser bênção. Também hoje tem uma coisa muito especial, a gente fingiu que sabia, mas hoje é aniversário da Bibi. Não, e a parte boa também vai ter bolo, né? Não, isso é legal, Bibi. Não, você faz aniversário e traz o bolo. E a gente queria orar pela Bibi e pela Carol. A mãe aniversário da Carol. Sábado também que vem tem o. Eu vou falar. Mãe aniversário da Carol. Fala aí, amor, quantos anos você vai fazer? 30 anos! Tá bom, eu só tenho 31. A Bibi tinha 24. 24. Que a gente vai orar por vocês. E também semana que vem, no sábado, dia 7. Não sei, poucos lembram, mas a gente teve uma programação aqui com todas as igrejas do nosso ministério, né? Foi aqui na DOCA, né? Como a nossa intenção é conhecer todos os irmãos que estão reunidos por São Paulo, semana que vem a gente vai ter uma reunião, sábado, às 7h30, na Igreja Céu da Terra, em Hermelino Matarazzo. Depois a gente coloca lá no... É longe, papai. Perto lá do Tiago. Se você quiser ir mais cedo, tomar um café da tarde lá no Tiago, depois de ser a casa dele, você já precisa para a reunião. Então, 7h30, lá na Igreja Sal da Terra, de Hermelino Matarazzo. Chama Redenção Sal da Terra, Hermelino Matarazzo, tem nas redes sociais. A gente também quer dar um recado sobre a Bibi, né? A Bibi, obviamente, todo mundo percebe, né? Não tem como. A Bibi não tem enxergado, né? Depois da cirurgia, no seu olho esquerdo, as coisas ainda estão um pouco confusas, né? Ela está com um sangue que não escoa. Isso fica na frente da retina, então a impede de enxergar. E aí ontem, foi ontem? Hoje? Ontem. Mais conhecido popularmente como ontem. E ontem ele foi lá e o médico assim, deu uma notícia boa, que boa sim, né? A gente não queria, mas melhor. No momento é boa.
que aqui ela vai passar por um novo procedimento, por isso a gente tem que orar de novo pelo convênio, essa desenrolação, que é um procedimento um pouco mais simples, que é só para tirar, não mexe na retina, é para tirar esse sangue, para trazer para ela de volta essa questão da possibilidade de enxergar. Mas as notícias não são tão assim como a gente queria, porque ele deu no mínimo um mês aí, ainda sem enxergar. Então, toda dificuldade, tudo que ela tem passado, toda adaptação que nós vivemos aqui, eles vivem em casa, coração da Bibi. Então, a gente lembrar de orar por ela, principalmente por esse aniversário, né? Essa graça de Deus, esse exemplo vivo que a gente tem aqui na nossa igreja, né? Todas as vezes que eu leio Tiago, eu lembro da Bibi assim, na hora, como a Bibi tem sido a coisa mais prática da nossa comunidade. Com certeza a Bibi, essa força que vem cantando. Há 2 semanas atrás ministrou louvor numa igreja lá na Zona Leste. Não vimos ainda a Bibi reclamar. Então é por isso que a gente quer exaltar assim, em nome de Deus pela vida dela. Amém. E esforçar a nossa vida em empenho da Bibi, né? De oração, de visita, de mensagens. Ela já está usando o celular aí de dar uma força, o sininho de vez em quando. Então você pode mandar uma mensagem lá, que ela demora, mas responde, né, Bibi? Então assim, aí responde de áudio, manda os áudios compridos, assim, ela está empolgando. Graças a Deus. A gente quer orar por ela e também pela Carol, né, que está completando mais um ano de vida. E também por mais alguém que. Tem alguém que completou aniversário essa semana? Não? Então só vocês. Ia ganhar o bolo da Bibi. Ia ganhar o bolo. Então vamos orar. Vamos lá, fica de pé aí no seu lugar. Vamos agradecer a Deus pela vida da Bibi, da Carol, por tudo que Deus tem feito. Pai, obrigado pela vida da Bibi, esse aniversário, pelo Senhor. Damos toda a honra ao Senhor, mas queremos agradecer por tê-la aqui perto da gente, e por ser, no momento, nosso grande exemplo aqui de vida. Amém. Bibi tem nos ensinado tanto, tudo isso que aconteceu com ela nos pegou assim, muita surpresa, coisa muito negativa. Todos nós fomos escandalizados com essas notícias da cirurgia, mas o Senhor fez com que, através do Teu Espírito, a Bibi nos ensinasse sobre perseverança, sobre alegria, sobre como passar por uma tribulação. E hoje, literalmente, não enxergando, nós percebemos o quanto que a Bibi está te vendo, o quanto que o Senhor tem sido real na vida dela e ela tem impactado a nossa vida. Então, louvamos ao Senhor pela vida dela, os 24 anos completados, e te pedimos em nome de Jesus que o Senhor renove as forças, as emoções da Bibi, os seus pensamentos, o seu ânimo. Em nome de Jesus, nós rogamos ao Senhor para que em nenhum momento ela desfaleça, ela deixe de acreditar, mas que ela continue assim, sendo essa pessoa maravilhosa, que persevera, que acredita, que principalmente crê no Senhor, né? Não apenas no milagre, mas crê no Senhor, confessa o Senhor, adora o Senhor em todas as circunstâncias. Também agradecemos pela Carol, por tudo que ela representa na nossa vida, pela sua bondade, o seu jeito carinhoso. Rogamos ao Senhor que dê também a ela condições de continuar exercendo a sua vocação lá na escola, com as crianças, com o jeito que ela lida com os pais, que a tua graça seja transmitida ali através da vida dela, como ela tem feito até aqui. Obrigado por tudo que ela representa na nossa casa, como mãe, esposa. Louvamos ao teu nome pela vida dela e celebramos juntos essa data especial na vida delas duas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente.